Olá, queridos. Nesse vídeo eu vou gravar a correção da prova mensal, tá bom? Eu acho que esse é um vídeo que pode ajudar bastante nos estudos para a prova bimestral. Então vamos lá. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão. E aí está pedindo para observar os esquemas aqui, né? Então tem 4 tipos de circuitos. Ele está falando para considerar que o R vale 2 ohms. E pede para a gente calcular a resistência equivalente em cada um desses circuitos e indicar qual é o que terá menor corrente elétrica. Lembrando que, pela primeira lei de Ohm, né, U é igual a I, então a gente tem a seguinte situação, né, que a corrente é igual a U sobre R. Portanto, o nosso circuito que tiver a maior resistência vai ser o que terá a menor corrente, certo? Muito bom. Vamos lá então primeiro calcular esse circuito 1 aqui. Galera, nesse caso a resistência equivalente aqui, ela vai ser, todos eles estão em paralelo, então a gente vai usar aquele esqueminha, né? Vou até escrever aqui do ladinho, ó, circuito 1 vai ser 1 sobre resistência equivalente, já que é mais de 1 em paralelo, então tem que usar esta fórmula, né? Não dá para usar aquela produto pela soma, né? Então vamos lá, vai ser 1 sobre R1, que vale 2, mais 1 sobre R, o outro R, que vale 2 também, mais 1 sobre 2 também, mais 1 sobre 2, certo? Todos eles aqui valem 2 e são 4 resistores. Então, 1 sobre resistência equivalente, né, o inverso da resistência equivalente vai ser metade mais metade dá 1 inteiro, metade mais metade dá 1 inteiro, metade mais metade dá 1 inteiro, então nós vamos ter 2 inteiros aqui, certo? Só que eu não quero o inverso da resistência equivalente, eu quero a resistência equivalente. Eu tinha que colocar 1, né? Então vou colocar 1 aqui embaixo, e agora vamos inverter, né? Então vai ficar REC sobre 1 é igual a 1 sobre 2. Então nossa resistência equivalente para o circuito 1 vai ser 0,5 ohms, certo? Muito bom. Vamos lá para o circuito 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas partes aqui, certo? Então, se você precisar dar uma olhada, volta o videozinho. Eu vou usar o mesmo espaço aqui para resolver o 2 agora. Então vamos lá. Circuito 2. Nós temos agora, primeiro, esses dois em série, esses dois em série, esses dois em série, e depois a gente resolve um em paralelo. Então, vamos lá. No primeiro ramo, lembra que a resistência equivalente, né, esse R aqui, total aqui, vai ser R mais R, né? Ou seja, 2 mais 2. Né? Em série é só somar. Então, para agilizar nossa vida aqui, a gente sabe que 2 mais 2 vai dar 4 neste ramo, 4 ohms no segundo ramo, ó, e 4 ohms no terceiro ramo. E agora, depois que a gente juntou, né, os dois resistores que estavam em cada ramo, agora a gente faz um em paralelo. Então, como são 3 ramos em paralelo, a gente vai usar a mesma ideia. 1 sobre REC é igual a 1 quarto, né, do primeiro ramo, mais 1 quarto do segundo ramo, mais 1 quarto do terceiro ramo, né, que é 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Então, 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto, galera, vai dar 3 quartos. Então, 1 sobre REC é igual a 3 quartos. Só que eu não quero o inverso da resistência. Eu quero a resistência equivalente. Então, eu inverto, né? Resistência equivalente sobre 1 é igual a 4 sobre 3. Então, a nossa resistência equivalente é 4 terços ohms, né? Então, você pode dividir se você quiser, tá? Mas aqui eu vou deixar como foi em forma de fração mesmo, certo? Vamos para o circuito número 3. Então, se você precisar da resposta, volta lá. Eu estou apagando para liberar o espaço para a gente aqui. Vamos lá, circuito número 3. Bem, antes da gente poder somar esses dois caras com esse aqui, a gente precisa resolver esse pedacinho aqui em paralelo, certo? Neste caso, a gente pode usar, já que só tem 2 resistores em paralelo, a gente pode usar já a fórmula direta, que vai nos dar a resposta direta, né? Então, R1 vezes R2, a formulinha era essa, dividido por R1 mais R2, certo? Então, vamos lá substituir os valores. Ó. REC é igual a
O R1 vale 2, o R2 também vale 2. 2 mais 2 aqui embaixo, certo? Então, quanto é que vai valer nossa resistência equivalente? Vai valer 4 sobre 4, ou seja, a nossa resistência equivalente vai valer 1 ohm, certo? 4 dividido por 4. Muito bom. Eu vou apagar aqui para que a gente possa ir para o circuito 4. Vamos lá, então. Circuito 4. Vamos resolver esta parte em série e depois o paralelo desses dois ramos, certo? Então vamos lá. Aqui tem 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms. Somando os 3, este ramo tem 6 ohms. Aqui nós temos 2 ohms e 2 ohms. Somando os 2, nós temos 4 ohms. E aí agora a gente pode resolver usando já a formulinha direta, tá? Que é resistência equivalente igual ao produto pela soma, né? Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, vamos lá, resistência equivalente é igual a 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4. Que vai dar 6 vezes 4, 24, dividido por 6 mais 4, que dá 10. Então, 2,4, né? 24 dividido por 10 dá 2,4 ohms. Muito bom. E agora você pode indicar qual que tem a menor corrente. O que tem a menor corrente é o que tem a maior resistência. E agora, para finalizar, a gente tem aqui as resistências equivalentes de cada circuito. E a gente pode tentar chegar na conclusão, né? O que tiver a maior resistência vai ser o que tem a menor corrente elétrica. Então, vejam o seguinte, né? 4 terços, 4 dividido por 3 vai dar 1, alguma coisa, certo? Então, o que tem a maior resistência é o circuito número 4. Então, terá a menor corrente, certo? Vamos para o exercício 2. Então, vamos lá para o exercício 2. Ele diz assim, o circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e bateria ideais. E aqui tem um circuitinho, né, 24 volts, da pilha, né, da bateria saem 5 amperes. E aí fala assim, com base nas informações, qual é o valor da resistência R indicada? Registre o raciocínio. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que esses dois aqui estão em série. Isso significa que a resistência dos dois juntos é a simples soma dos dois, né? 5 mais R, tudo bem? E esse 5 mais R está em paralelo com este outro cara aqui, que é o de 8, certo? Uma outra conclusão que a gente pode tirar é a seguinte, ó. Está saindo uma corrente de 5 amperes aqui, esta corrente vem para cá, e quando chega neste ponto, ela se divide, vamos chamar aqui de I1, e vem o I2 aqui para cima, tudo bem? Significa que ela, né, se dividiu, e depois, quando chegar neste ponto, ela vai se juntar novamente, né, e vai voltar a ser 5 amperes, certo? O que a gente pode também lembrar é o seguinte, em dois ramos que estão paralelos, né, ou seja, quando você tem resistências em paralelo, a tensão que chega num ramo é a mesma que chega em todos os outros ramos. Então, entre este ponto e este ponto, tem uma tensão de 24 volts, certo? Então, para esses dois resistores, o 5 e o R aqui, também chegam 24 volts, né? Em todos os ramos tem 24 volts no circuito em paralelo, lembra? Então, vocês concordam que aqui, ó, a gente sabe, né? A gente sabe quem é a resistência e sabe quem é a tensão. Então, a gente pode calcular a corrente. Qual é a voltagem, né? Qual é a tensão? 24 volts. Qual é a resistência? 8 ohms. A gente calcula a corrente. Vamos escrever então, ó, primeira lei de Ohm, o igual a I. Então, 24 volts igual a resistência, que é 8, vezes I, que é a corrente, certo? Então, aqui a gente passa o 8 dividindo, então nossa corrente vai ser 24 volts dividido por 8 ohms, ou seja, corrente I1, neste caso aqui, né? Deixa eu colocar aqui que é I1, que é a corrente que está passando por esse resistor de 8 ohms, é de 3 amperes, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, 3 amperes. Logo, gente, vamos lembrar que a corrente, por este caminho, vieram 3 amperes. Então, o I2 é o que sobrou, que vai ir para cima aqui, né, no nosso circuitinho. Vocês concordam aqui que o I2 vale, ó, se esse aqui é 3 amperes, o I2 só pode valer 2 amperes, certo? Lembrando então que, ó, a corrente total de 5 amperes menos 3 amperes vai dar 2 amperes. Tudo bem? O que sobrou foi pelo outro caminho, tá? Muito bom. Então, o que a gente sabe também?
Ó, vejam bem, neste ramo, a gente sabe que tem uma tensão de 24 volts, não é? Neste ramo aqui, ó. Neste ramo aqui do 5 mais R, né? Então, a gente sabe a tensão, a gente sabe o U, a gente sabe a resistência. A resistência é o quê? 5 mais R, certo? A gente sabe a resistência. E a gente quer descobrir ou melhor, a gente também sabe a corrente, né? Certo? Então, a gente sabe a voltagem, a gente sabe que a resistência é 5 mais R, e a gente também sabe que a corrente é 2 amperes. Então, vamos lá. Qual é a tensão neste ramo? 24 volts, porque lembra, circuito em paralelo, todos os ramos têm a mesma voltagem, né? A mesma tensão. Qual a resistência? A resistência é 5 mais R. E qual é a corrente? A corrente é 2 amperes, foi o I2, né? Então, vamos lá. Agora é só a gente tentar isolar esse R aqui. Vamos fazer uma distributiva, ó. 2 vezes 5 e depois 2 vezes R. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 5 dá 10 e 2 vezes R dá 2R. Passo 10 subtraindo para o outro lado, vai ficar 24 menos 10 igual a 2R. Portanto, 24 tira 10 dá 14, igual a 2R. Para terminar, esse 2 que está multiplicando R passa para o outro lado, fica R igual a 14 dividido por 2, portanto, nosso R é 7 ohms, que era essa a pergunta, 7 ohms. Tudo bem? Vamos para o próximo probleminha. Vamos lá, no exercício 3 nós temos o seguinte. A figura acima representa um circuito elétrico constituído de uma fonte de tensão contínua de 100 volts, que é o que está saindo da bateria aqui, certo? Alimentando 4 resistores. Pode-se afirmar que a tensão elétrica nas extremidades do resistor de resistência elétrica de 30 ohms, ou seja, ele quer saber qual é a voltagem, certo? Qual é a tensão que está aqui, ó, neste resistor, tá bom? Se você pegasse lá o seu multímetro e medisse a tensão aqui, qual seria o valor? Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber neste circuito, quando a gente olha ele, esses dois caras aqui estão no mesmo fio, certo? Então, eles estão em série. E estes dois caras aqui, ó, eles estão em paralelo com este cara que está em outro ramo. Tudo bem? Certo? E dá para juntar tudo isso. Depois que a gente juntar tudo isso, estará em série com este de 25 ohms. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte para descobrir isso. Primeiro, a gente precisa descobrir qual a resistência equivalente do nosso circuito, para a gente descobrir qual é a corrente elétrica, porque a gente não tem o valor da corrente elétrica. Então, vamos lá. Primeiro, este com este. Né? A resistência equivalente aqui não é a simples soma dos dois, ou seja, 20 mais 30. Certo? Então, nós temos aí a nossa resistência equivalente desses dois juntos, né? Como sendo 50 ohms. Vou colocar como resistência equivalente 1. Tá? Ou seja, esses dois caras aqui, ó, juntinhos. Tá bom? Beleza. Agora a gente calcula em paralelo com este. Lembra como é que é o paralelo? Então vamos lá. Vamos chamar de resistência equivalente 2. Vai ser o produto pela soma, né? Então vai ser este cara aqui, ó, ficou 50, não é? Então vai ser 50 vezes 50 dividido por 50 mais 50. Então nós vamos ter o seguinte, ó, 50 vezes 50 dá 5 vezes 5, 25, põe 2 zeros. E 50 mais 50 dá 100. Corta 0, nós temos então resistência equivalente 2 como sendo 25 ohms, tá? Muito bom, então todo mundo aqui junto deu 25 ohms. E agora para terminar, ó, este cara está em série com este outro resistorzão aí que a gente, né, que foi o resultado de tudo junto aí, né? Ou seja, a nossa resistência equivalente 3, que é a resistência equivalente do circuito, vamos chamar só de REC mesmo, vai ser 25 mais 25, né, ó. Ou seja, nossa resistência equivalente é de 50 ohms. Tá? Muito bom, feito isso, gente, nós temos o seguinte, vamos dar uma apagadinha aqui para não ficar muita coisa. Né? Vamos lá. A gente sabe que tem 100 volts aqui na bateria, ou seja, dá pra, nossa, agora a gente consegue aplicar a primeira lei de Ohm. O 100 volts, nossa resistência é equivalente a 50, então a corrente, ó, só passo o 50 para o outro lado, vai ficar, deixa eu escrever aqui do ladinho, ó, 100 dividido por 50, é o nosso I, portanto a nossa corrente é de 2 amperes. Então aqui, ó, está saindo 2 amperes, certo? E a gente pode chegar na seguinte conclusão, galera. Se este ramo tem 50 ohms e este outro ramo também tem 50 ohms, a corrente quando chega aqui, ela se divide igualmente, ou seja, vem 1 ohm, ou melhor, vem 1 ampere
para cá e 1 ampere para cá. Eram dois, né? Ela se divide igualmente. A gente continua no